tu estarás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Alegria muito grande estarmos juntos, reunidos em casa, né? Para a palavra de Deus essa noite. No livro de João, João capítulo 2, versículo 1. Texto muito conhecido. Lembrando agora, né, não foi de propósito, mês dos namorados. Tivemos jantar quarta-feira e agora que eu estou percebendo que o Espírito Santo me deu um texto sobre casamento, né? Que bom. Para nós casados, quem está namorando? Quem está namorando aí, hein? Os solteiros. Solteiros namorando. Isso, Deus abençoe. A mão, levanta a mão mais alto, Laisa. Deus abençoe, Deus abençoe. Que bom. Pois é. João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Deixa eu acertar meu tablet aqui, pois acabei desligando. Retomando a leitura. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, ou talha, tem uma tradução que chama de talha, em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos seus discípulos: enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos abençoe na leitura e na aplicação da palavra dele. Você diz amém? Só a título de informação, quando eu pus o texto aí, o segredo dos bons começos, não estou fazendo alusão a nenhuma denominação famosa, tá bom? É bons começos mesmo, eu não quis errar não. Que já teve alguém de brincadeira, que eu não vou dizer quem é, que começa com Z, termina com Zete, que já... É o segredo de começar bem. E aí... tem uma foto inicial, volta nela, por favor, pessoal da mídia. Essa expressão foi de propósito que eu coloquei tá vendo aí? Entrar com o pé direito, que é começar bem, surgiu com a superstição em Roma, que significava dar sorte. Segundo a tradição de Roma, nas festas, os anfitriões, ao receber os seus convidados, exigiam deles que adentrassem aos ambientes com o pé direito, para não agourar a festa. Porque no latim, a esquerda, pé esquerdo, não tem nada a ver com política. Ei, trocadilho. Significa sinistro. E que a crença dos romanos é o seguinte, que o pé direito significa o esquerdo, o mal, e o pé direito, o bem. Então, adentrar num recinto com o pé esquerdo seria a ideia de começar mal, a ideia, então, de agourar.
segundo a crença deles. Claro que foi só uma crendice. Mas eu queria voltar a duas frases que nós temos aí, por favor. A primeira é anônima, diz o seguinte: saber começar é ter maturidade de alinhar a intenção ao primeiro passo. Então, a sapiência, a sabedoria do início, é o alinhamento de que eu tenho intenção e essa minha intenção está ligada ao meu primeiro passo. E aí, a outra frase de Aristóteles completa isso. Um bom começo já é metade do caminho. Concorda com isso? Mas quando é que já fazemos metade do caminho no início, digamos assim? Quando a intenção, o que eu quero, o que eu planejo, o que eu desejo, está diretamente alinhado ao meu primeiro passo. Os passos subsequentes, obviamente, serão coordenados. E essa é uma ação humana, intencional, é uma ação inteligente, e Deus nos dotou assim, e é sobre isso que nós falaremos hoje no ministério de Jesus, que tem a ver com o meu ministério, minha profissão, minha vida e a sua. Por isso somos cristãos. Não em primeiro lugar para adorar o Cristo. Você não é cristão para adorar o Cristo. Você faria dele um ídolo. Você é cristão para reproduzir o caráter e as atitudes dele. Então precisamos analisar como ele agia, como ele começou. Eu não posso começar a minha vida de maneira diferente e com prioridades contrárias a que ele começou o chamado e o ministério dele. Talvez seja por isso que muita coisa não funciona em nossa vida. E aí o próximo parágrafo diz, na introdução, vamos ler com calma, eu quis colocar esse parágrafo porque penso que ele é significativo. A Bíblia não tem como pressuposto a nossa espiritualização. Ouça com calma. Mas a nossa vida no cotidiano, inflamada pelos princípios que Jesus usou e ensinou e deixou como manual de funcionamento para uma vida saudável, que agrada a Deus e que frutifica. Só para reforçar, nós evangélicos fizemos da Bíblia um livro mágico. Um livro que nos espiritualiza, nos tira da humanidade, nos tira do chão da terra, entre chegadas e saídas de entes queridos, e nos espiritualiza. A Bíblia não tem como pressuposto provocar ou nos trazer espiritualização. Temos espiritualidade, sim, mas não espiritualização. A Bíblia é um manual para a minha e para a sua vida no cotidiano. Me leva para o céu, me faz sim desenvolver o reino de Deus na face da terra e difundi-lo. Eu preciso da Bíblia para isso, mas eu preciso ler, pegar os princípios e dizer o que isso tem a ver hoje, com a minha vida. E isso não é espiritualização. Isso é o ser humano vivendo segundo os princípios em que Jesus escolheu viver. Aí eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma vida de paz com os meus irmãos, eu agrado a Deus e naturalmente eu não vou precisar de fazer forças para frutificar. Porque os frutos na minha vida serão resultado de uma vida que imita a vida de Cristo a partir do texto bíblico. Quando o crente começa a fazer muita força para frutificar, com toda certeza já está dizendo que está fora dos padrões em que Cristo viveu. Porque a árvore saudável não faz força, faz? Quando a árvore é saudável, na estação certa, no momento certo, o fruto aparece. Então, a igreja não precisa fazer esforço para frutificar. Só precisamos fazer esforço para entender como ele fez, como ele viveu, o que ele espera, como ele espera que eu viva. E aí são os bons começos. Então a vida é como uma
Aí foi intencional, né? A vida como uma viagem de moto, né, Fernando? Alguém mais diz amém? E Nageli? A vida como uma viagem de moto. Se você não souber começar bem a viagem, certamente seu destino estará comprometido no início. Nós faremos uma viagem semana que vem para Minas Gerais. Mas já estamos nos preparando a partir de agora. E a vida é a mesma coisa. E Jesus fez a mesma coisa. Sendo Deus enviado também pelo Pai, Ele não veio de maneira improvisada, de maneira fortuita, solta. Ele veio no tempo certo, com o propósito certo, sabendo o que iria fazer, com quem, como e de que maneira iniciaria o seu ministério. É isso que a gente vai ver no texto. Então esse texto, para além do grande milagre realizado, da transformação de água em vinho, tem sim uma grande relevância no ministério de Jesus. E principalmente no cenário eterno do plano de salvação para nós. Então não pense que curar paralíticos e cegos foram coisas extraordinárias. Mas ele só estava num casamento, e naquele casamento houve um problema e ele resolveu. Porque a gente compara, né? Um morto ressuscitado com um milagre no casamento. Era só o vinho multiplicado. Não é assim que a gente valoriza, sim ou não? A gente dá importância àquilo que, ao nosso ver, é algo extraordinário. Não que fosse fácil multiplicar água em vinho, mas se comparado à ressurreição de alguém. Então esse texto tem uma relevância no plano de salvação muitíssimo grande. Por algumas razões, você não veja. Era o primeiro milagre. A inauguração do reino de Deus na terra. Depois do sobrenatural do nascimento dele, o primeiro grande sinal foi numa festa, aos olhos de todos, transformar água em vinho. Por que será? E no texto não é chamado de milagre, é chamado de sinal. O próprio João coloca isso onde nós lemos. Ou seja, sinais claros de que o reino de Deus tinha chegado, sinais claros de como e quais seriam as prioridades do reino dele. Por isso, quando ele começa fora dos portões da religião, dentro de uma festa estritamente social, ele está dizendo: meu reino terá essa característica. Meu reino será assim. Porque não foi uma questão fortuita, não foi um evento meramente social, foi intencional no coração de Deus. E aí vem o primeiro ponto, o que Jesus priorizou no início de sua missão, como nós já acabamos sinalizando aqui. Por onde ele começou. E pensar sobre isso pode e vai nos fazer mergulhar, sim, não numa espiritualização, mas numa espiritualidade saudável, atraente e funcional. Como a gente sonha com isso, né? A gente tem muita coisa aí que é caricatura de espiritualidade. Mas quando alguém chama de espiritualidade, não é saudável. Adoece a si mesmo ou a quem está à volta. Quando mais ou menos faz bem, é uma coisa que não atrai ninguém. Ninguém quer aquele tipo de religião. E quando, de repente, aparentemente, até atrai alguns, a coisa não funciona. Então, mergulhar nesse texto, nesse incidente, como Jesus começou, pode e vai nos fazer mergulhar nessa consciência. É possível exercer uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade atraente e uma espiritualidade que funciona para a vida. Você crê nisso? Esse texto nos leva a isso. Segundo ponto. Mas
Para entendermos melhor essa lição, vamos analisar o significado do casamento naquele contexto cultural. Porque a gente lê aqui que eram bodas de Caná da Galileia, mas a gente, de alguma forma, talvez, a gente pensa aquilo como um buffet contratado, como acontece hoje. O que a gente entende de casamento hoje, século 21. E que absolutamente, no contexto, que não tinha absolutamente nada a ver. Como era então? Era um pacto sagrado e um pacto social de muitíssima importância. Dividido em duas etapas aí. O Erusim, que era o noivado. Erusim em hebraico é o noivado. Não esse noivado que a gente entende hoje. De que se namora 1 ano, 2 anos, a coisa vai ficando um pouco mais séria, né, Adriel? Adriel está aí? Não, né? Adriel, cadê? Tá aqui a noiva aqui, ó. Então, que vai ficando um pouco mais sério, depois se coloca uma aliança. Lá não. O Erusim era um contrato sério que envolvia os familiares, envolvia dotes e era algo próximo do casamento que, se porventura houvesse uma desistência, seria como um divórcio. Não era como um namoro. E havia, sim, um contrato de que o Nissuim, o casamento aconteceria 1 ano depois desse noivado. Isso era automático. O contrato era assinado no noivado, mas ainda o noivo não desposava a noiva, não a levava para casa, nem ia para a mesma casa. E 1 ano, a partir dessa data, estaria já marcado o casamento para toda a comunidade. Era uma festa comunitária. Não envolvia somente os familiares. Uma festa comunitária que durava 7 dias. Imagina, Andriel. Hein? Sábado a sábado. Então nós precisamos entender o que é que Jesus foi fazer lá. O que isso tem a ver com a chegada do reino de Deus? O que isso tem a ver com o Evangelho? E como se não bastasse, era essa a festa, aí vem o ponto 3. Nesse contexto entram as 6 talhas. 6 talhas. Por que é que falta esse vinho? Por que é que essas talhas estão ali? Esses potes. Essas talhas, naquele contexto, pela lei de Moisés, eram destinadas, então, para lavar os pés e as mãos dos recém-chegados a uma residência qualquer. E não tinha a ver com ética, nem com educação. Tinha a ver com a religião judaica, que a casa deveria ser mantida tão limpa, tão purificada, que não tinha a ver com higiene em primeira mão, tinha a ver com espiritualidade, que os potes estavam à disposição, toda a casa tinha, para que ao chegar o viajante, a visita, teria que lavar então os pés e as mãos. E como era um casamento, óbvio, as talhas teriam que ser em muito maior número. E essas tais talhas não poderiam ser de cerâmica ou de outro material da época, porque ainda assim poderia conter impureza. Para garantir o processo de purificação, teriam que ser de pedra. É a ideia mais limpa que eles tinham. Isso já estava na lei de Moisés. Para não absorver nenhum tipo de impureza, para ter certeza que dentro da residência daquele judeu não havia nenhuma impureza vinda de fora. E de igual forma, isso estava presente no casamento. E aí, como o texto mesmo diz, essas talhas tinham medida aproximadamente de 80 a 120, levando a cada 100 litros, cada uma média de 600 litros de água estavam ali para o ritual da purificação naquele ambiente. E o que essas
talhas então significavam? Significava sinal de purificação, representando então a velha aliança. Só como era uma questão para além do social, agora você imagina um negócio tremendo que já havia sido feito entre duas famílias, toda a comunidade ali, e agora no meio da festa acaba o vinho, ainda que houvesse ainda água para o sistema de purificação. E naquele contexto, o vinho tinha um sinônimo cultural de 3 coisas: alegria, honra e hospitalidade. Se a comunidade toda estava presente ali e o vinho no meio da festa acaba, seria sim, como foi, um vexame social terrível para aqueles familiares. Mancharia a imagem daquela família e a desonra dos noivos para sempre naquela comunidade, porque seria uma situação de desonra, uma situação de não hospitalidade e uma situação muitíssimo feia. Complicaria até o negócio que havia envolvido os familiares ali. Essas talhas e esse vinho tem uma contraposição no texto. Jesus, então, iniciando o ministério, ele entende que as talhas da purificação representavam a lei de Moisés, o antigo concerto, a antiga maneira, aparentemente, de se relacionar com Deus. Eram chamadas as talhas da religião, as talhas do esforço humano para se purificar e, fazendo assim, para se aproximar e ter um relacionamento com Deus. Então, Jesus, sabendo disso, ele entra nessa situação para fazer uma transposição, para mostrar para os judeus que aquelas talhas serviram até aquele momento, mas que uma nova realidade passaria a ser inaugurada a partir daquela data. O que este milagre, então, significou? 4º ponto. A transformação do antigo sistema religioso de purificação, não o casamento, obviamente, mas as talhas, que não resolvia o problema da relação do homem com Deus, o sistema de purificação, muito pelo contrário, o tornava consciente cada vez mais de que ele não podia resolver o seu problema e, por mais que se esforçasse, não poderia, pelos seus próprios méritos, se aproximar de Deus. E Jesus, entendendo isso, ele entra no casamento, provavelmente já sabia o que ia acontecer. Ele então diz: eu vou estabelecer um novo parâmetro a partir de hoje. Eu vou mostrar para os judeus que o sistema de talhas, de águas, de reservas humanas, para resolver o problema do pecado, não tem sucesso, não tem como funcionar. E que eu posso transformar isso, trazendo uma nova realidade, um novo começo para a humanidade. Ainda hoje, nós encontramos algumas estruturas assim. Crentes e igrejas ainda movidos por talhas. Talhas significa o quê? O esforço humano. Talhas significa o quê? O que eu faço, o quanto eu jejuo, o quanto eu oro, o quanto eu conheço, o quanto eu frequento, o quanto eu faço, o quanto eu sou capaz, porque eu tenho talhas, eu posso encher essas talhas e eu vou manter a minha vida purificada. Eu vou me limpar da sujeira do mundo. Jesus entra no meio social e diz: funcionou até aqui. Mas a partir daqui, eu tenho outro destino para essas talhas. Não serão mais cheias, repletas de águas da purificação, mas serão cheios de algo que representa uma outra coisa. Uma religião mais leve, vinho da alegria, da comemoração, da festa, da celebração.
Com esse sinal, ele encerra aquele rito pesado do esforço e diz: agora uma nova realidade está começando no mundo. Uma realidade mais leve, uma realidade mais comunitária, onde o outro é importante, onde a casa pode estar cheia, porque tem festa, tem alegria. As talhas representando a lei no seu rito, e agora uma nova realidade ele traz. Por outro lado, ele propõe isso aí, o evangelho que propõe leveza, festa, alegria, honra e hospitalidade. E celebração da vida em comunidade. Você não veja, eu pergunto a você, será que se ele fosse hoje sendo avaliado, de repente num concílio batista, ter começado o ministério daquele jeito? Ele deveria começar onde o ministério dele? Na sinagoga. Ele deveria começar fazendo sinal aonde? O milagre aonde? No templo. Lembra do templo de Herodes? O templo majestoso de Herodes, que era o templo da espiritualidade daquela época, ele sendo judeu, deveria fazer esse primeiro milagre onde? Dentro do templo, que levou 40 anos para ser construído. E por que é que ele não começa lá? Então ele começou mal? Será que ele começou errado? Pensa comigo. Ou o início do ministério dele não tinha nada a ver com o que aquela religião da época propunha? O que você acha? Das duas, uma. Ou ele começou errado, fazendo um milagre sim, mas no lugar errado. Ou ele então está dizendo: olha, a minha proposta não tem a ver com religião pesada, que faz a pessoa sofrer, mas com algo leve, dentro da celebração. Não resta a menor dúvida em nenhum dos evangelhos, que este foi o primeiro sinal, o primeiro milagre. Agora pensa comigo, você é uma pessoa inteligente, por que é que ele começa exatamente no casamento? Exatamente pelo que ele está propondo. Eu estou propondo vida em abundância. Como é dito lá em João 10:10, o diabo, ou melhor, o ladrão, né? No texto lá não fala diabo. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas completando o que ele disse, mas o meu propósito, o meu reino veio para que tenham vida e a tenham em... Agora eu te pergunto, onde de fato naquele contexto estava acontecendo vida em abundância? Será que lá naquele templo dos judeus, sistematicamente pesado pela religião, ou naquela festa comunitária que durava uma semana? Onde é que a vida estava florescendo? Onde é que a vida estava literalmente sendo celebrada e acontecendo? Onde? Exatamente, ele entra naquele contexto e diz: as talhas da purificação, ditas e preditas por Moisés, teve em parte a sua importância, mas teve limite. A partir da cruz, a partir da minha chegada agora, a purificação será pelo meu sangue e não mais pelas talhas humanas. Então, talhas humanas versus sangue dele que seria derramado, que traria uma vida mais leve e celebrativa. As talhas representadas pela lei traziam rituais, traziam um sistema de crenças, uma coisa após outra, que se faz assim, não se faz assim. Mas ele diz: a partir de hoje eu trago uma nova era. No meu sangue, no meu sacrifício, haverá vida em comunidade. Haverá leveza, haverá honra e haverá, então, pessoas sendo atraídas. É a lei versus a graça. Mas por que é que ainda a gente encontra crentes e igrejas talhas? Metáfora, né? Crentes e igrejas talhas, que tem que haver regras, não para o bom funcionamento, mas tem que haver regras para tudo, regras pesadas, para os próprios que tentam imprimi-las sobre a população. Igrejas, sistemas
talhas. Não podemos fazer se as talhas não estiverem à porta da nossa casa. Então, todo ritual precisa ser feito para que então tenhamos comunhão. Ou seja, antes da comunhão tem que haver a purificação humana. Aí se adentra a casa, vai para a sala e se tem comunhão. Mas Jesus disse, não, eu vou transformar esse sacrifício em um único sacrifício, que só eu farei. As águas transformadas em vinho. A ideia não foi resolver o grande problema daquela família. Foi dar uma grande lição. Foi dizer, é assim que se começa. Eu estou começando o reino de Deus aqui na terra dessa forma. Esse é o começo do Evangelho. É o começo da igreja. Um processo que traz leveza, um processo que atrai pessoas, um processo comunitário, um processo de aliança, onde o outro, não importando o partido dele, ele é meu irmão. Ele é meu irmão porque é o sangue que nos une, não são os ideais, não é o partido político, não é a religião, nem a denominação. O que nos torna irmãos é um único sacrifício, o sacrifício do Cristo. Então, não podemos nos chamar de irmãos porque somos de uma mesma denominação. Isso foi o que nós evangélicos classificamos. Ah, sou demais meu irmão porque nós somos da mesma igreja. Também. Mas se ele não fosse nem da igreja, eu deveria considerá-lo como meu irmão. Mas as talhas não. As talhas da religião lá atrás, quando ele transforma essas talhas agora no vinho para resolver a questão da festa, as talhas, elas eram seletivas. Elas eram a porta de entrada para a comunhão naquela casa. Se estiver com os pés limpos, entre. Se estiver com os pés lavados, entre. Se estiver com as mãos lavadas, entre. Senão, a casa estará então contaminada. Vê se de alguma forma nós também não temos talhas hoje. Temos ou não? Temos talhas em nosso círculo de amizade. Temos talhas, de repente, em nossa maneira de cultuar. Temos talhas em nossa maneira de sermos, de repente, batistas. Nós temos talhas. E Jesus vem e dá um outro fim a essas talhas da purificação. Ele não está abolindo a purificação. Amém? Ele só está mudando o parâmetro da purificação. Ele está dizendo que a purificação, primeiro, não é externa, ela é interna. E segundo, que a purificação não é um esforço humano. A purificação começa nele e prossegue nele. Então é ele, pela palavra dele, que me purifica todos os dias, me lavando de dentro para fora. Então não é a palavra que eu ouço, somente eu leio. É a palavra que eu então guardo, que eu deposito. Esse é o sistema de purificação hoje. É isso que ele está dizendo, vai ser de dentro para fora. Ele quebra o velho rito e diz, agora no meu reino será diferente. Mas para nós é muito mais fácil nos tornarmos, não tralhas, mas talhas, ok? Não me entenda mal. Crentes talhas, igrejas talhas. Sabe o que acontece com a talha? Tem o mérito nosso. Tem ou não tem? Minha casa está limpa, está segura, porque as talhas estão cheias, e todos que estão dentro de casa lavaram os pés, lavaram o rosto e lavaram as mãos. A minha casa está conservada. Mas quando ele quebra esse ritual, a gente tem uma sensação de impotência. Mas será que está limpa mesmo? Será que não está? Aí põe fora o nosso esforço, porque a graça só tem uma coisa: você não merece hoje, não vai merecer amanhã, e ainda merecemos o céu, ou melhor, ainda merecemos o inferno, mas ele resolveu nos dar o céu. A conversão não nos torna, meio pesado isso, vou dizer com carinho, a conversão em Cristo Jesus pela graça
não nos torna merecedores do céu. Ainda merecemos? Ainda merecemos o quê? O inferno. Mas porque Ele verteu o sangue, eu acredito nele e o aceitei, agora o meu destino qual é? O céu. Mas o meu mérito qual é? O inferno. A questão é que a gente ainda deposita mérito do céu ou mérito do inferno em atitudes. Sim ou não? Que bom, Fernando, que você orou dessa forma sobre o seu tio. Você acabou de dizer aqui no microfone. Onde ele está, isso é dele com Deus. O último momento de uma pessoa ninguém sabe. Porque nós ainda baseamos o destino em comportamentos e esforços humanos. Mas céu ou inferno está condicionado a uma decisão. Decisão pelo Cristo. Eu o aceitei, eu o amo e isso vai mudar a minha eternidade. Foi o que o Fernando falou aqui. Então, nós precisamos ver até onde essas talhas talvez estejam ainda nos dando um pouco de segurança. Talhas, pedradas, com águas armazenadas, proveniente de esforços nossos. Somos nós que selecionamos as talhas. Somos nós que enchemos as talhas, é o homem. E somos nós que nos lavamos nessas talhas. E somos nós que adentramos para a comunhão da casa a partir do nosso empenho, do nosso esforço. Isso tem um nome. Qual é o nome disso? Religião. Religião é exatamente isso. Mas por outro lado está aí o Evangelho, propõe uma outra coisa. O Evangelho chega e diz, olha, o pai está sentado à mesa e tem festa. O que aquele pródigo prometeu para o pai que faria diferente? Nada, ele só voltou para casa. E no voltar para casa teve o quê? Um sermão ou uma festa? Uma purificação ou uma festa? Ele mandou dar um banho naquele menino, trocar as roupas dele, por quê? Para purificá-lo ou para festejar? E aquele pai quem era? Era Deus, tipificava Deus. E nós precisamos de viver esse evangelho, o evangelho que celebra, o evangelho que celebra a vida, que celebra o outro, apesar do outro, que celebra a comunhão, que celebra o não estar sozinho, que celebra alguém que ora com a gente e alguém para nós orarmos por essa pessoa. O evangelho é isso. E em quinto e último lugar, porque ele começa justamente em um casamento, longe dos holofotes, como já falei. Poderia ser em vários lugares. Não foi só um milagre, é sinal de que esse reino chegou. Então ele contrapõe águas da religião que visava a purificação humana e a celebração de uma nova vida. A lei versus a graça, e eu encerro. Nós, nesse auditório, e você que está em casa hoje, nós precisamos definir como queremos ter a comunhão com Cristo e a comunhão com o outro. A comunhão com a igreja e a comunhão com os céus. Com base no quê? Com base naquilo que eu posso fazer, com base naquilo que eu sei que é certo ou errado, que você não precisa abrir mão disso, ou com base naquilo que ele fez para agradar a Deus, para cumprir e inaugurar o reino de Deus na terra, e a partir disso nós iremos trazer muitas outras pessoas para esse grande casamento hoje, que é o casamento de Cristo com o noivo com a igreja. Então esse casamento tipifica isso. A igreja de Cristo no Novo Testamento é a noiva. E ele disse como noivo que foi, mas há de voltar para buscar a sua noiva, preparada, adornada, cujo Espírito Santo hoje é quem está trabalhando na vida dela. Então haverá um casamento quando ele aparecer. E nesse casamento não será estabelecido por talhas dos esforços humanos.
Então ele não vem me buscar porque eu sou evangélico. Ele não vem me buscar porque eu sou batista. Ele não vem te buscar por conta da EBD. Ele não vem te buscar por conta dos cultos que prestamos a ele. Ele vem te buscar porque você é a noiva do Cordeiro. Ele é o noivo e não é com base no que você faz. É com base no que ele fez. E disse, está pago e eu tenho um encontro com você e chamo você de noiva. Então não precisa mais das talhas. Tudo vai ser mais leve. Você vai vir, vai trabalhar, vai se dedicar, mas não vai sofrer por isso. Não, ainda que seja criticado, ainda que alguém não te entenda, mas isso não vai pesar, porque os teus olhos estão postos naquele que transformou as águas das talhas em vinho da alegria e o vinho comunitário. Muita gente, você que está chegando hoje aqui, não se assuste com isso, mas igreja evangélica também é uma fábrica de adoecimento mental. Não estou dizendo isso para assustar você, não. Igreja evangélica não saudável é uma fábrica de adoecimento mental, quando não físico. Você viu essa semana, não sei se foi Goiás ou São Paulo, um famosíssimo pregador, você viu lá? Famosíssimo pregador, que pregava muito do fogo. O pai dele ganhou uma herança, e tem o vídeo dele falando sobre isso, e ele vai para a casa do pai discutir sobre essa herança. Ele queria uma Hilux do pai e queria um Pix. E o pai meio relutando com aquilo ali, mas antes, de maneira fria, ele então procurou um outro rapaz, pegou um revólver, e como o pai estava relutante em não fazer o Pix para ele, ele vira e dá um tiro na hora na cabeça do pai dele. Eu estou falando de pastor. Dá um Google que você vai encontrar isso. Então nós precisamos decidir hoje se nós queremos uma vida comunitária no Evangelho. Uma vida onde eu posso abrir os braços e dizer, não é como eu, pensa diferente de mim, mas é meu irmão. Não tem um carro talvez como o meu, mas é meu irmão. Tem um gênio diferente do meu, mas é meu irmão. Não tem uma tradição familiar como a minha, mas é meu irmão. Porque as talhas purificadoras ficaram para trás, e agora o vinho foi transformado, a água foi transformada. Então agora o casamento continua, a festa continua, tem dança, tem alegria, tem muita gente em casa, porque todos agora podem festejar. O nome disso é Evangelho. E eu encerro para nós orarmos. A conclusão, eu faço pelo menos 3 perguntas. No seu projeto de vida existencial ou espiritual, você começou por onde? Seu casamento, você começou por onde? Sua empresa, você começou como? Será que também lá na sua empresa, no seu negócio, você não está usando um monte de talhas? Será que também no seu casamento não é um casamento de talhas? Talhas no sentido, não, aqui tem que ser assim. Será que não tem um sistema de talhas para os adolescentes? E por isso eles estão doidos para se casarem, porque não aguentam mais essa casa de talhas, casa de regras. Quantas mulheres estão mal amadas, porque nesse casamento é um casamento de talhas. Eu vou para a igreja, você tem que ir também, porque tem que ser assim. Porque eu sou o sacerdote dessa casa, porque eu sou um homem desse casamento, porque enquanto estiver debaixo do meu teto, será assim. Talhas. São muitos e muitos adolescentes de 17, 18 anos no consultório que reclamam, eu só estou indo na igreja porque eu sou obrigado pelos meus pais. Será que foi isso que o pastor Josilei estava falando aqui agora, sobre Laura? Ensinar? Não, é talha.
A gente tem medo que os filhos se desviem, então a igreja é um meio de salvação para que não se percam no mundo. Não tem nada a ver com o evangelho e com o céu, é só o pavor. A gente quer salvar esses filhos de qualquer maneira, porque eles são nossos, e se eles são nossos não podem se perder. Aí a gente precisa de uma religião de talhas, que vão moldá-los dentro de casa. A gente precisa de um colégio batista, de uma faculdade também batista, de um emprego também batista, para que não convivam com ninguém lá do mundo. Então nós queremos mantê-los num ambiente seguro, porque as talhas vão fazer esse filtro. É assim ou não é? No seu projeto de vida existencial e espiritual, você começou por onde? Segunda pergunta: qual dessas realidades impulsiona a sua vida hoje? Sua vida espiritual profissional é impulsionada pelas talhas ou impulsionada pela alegria, pela leveza? A maior fonte de câncer hoje eu tive 4 casos na minha família. A maior fonte de câncer tem a ver com o peso em que a pessoa carrega a vida. Religião de talhas, família de talhas, crente de talhas, é uma grande fonte de assassinato de células e que se transforma em cancerosas. Eu não estou flexibilizando os princípios espirituais. Estou dizendo que a obra de Deus dentro de nós e a partir de nós, só Ele pode fazer. Homem nenhum pode fazer a obra que é de quem? De Deus. Em último lugar. E você que está começando agora, seu projeto, sua vida, quer usar qual parâmetro? O parâmetro das talhas frias, talhas rígidas da religião, ou você prefere, como eu, o vinho transformado e transformador da graça, no meio de muitos relacionamentos, no meio de muita gente, solta, leve e com muita celebração? Você quer o Evangelho? O Evangelho vai suscitar que você chame todos à sua volta de irmãos, e você vai ficar de peito aberto dizendo: podem entrar, que a hora que entrar sujeira aqui, o sangue, essa sujeira vai encontrar dentro de mim o sangue de Jesus. Quando essa sujeira do mundo encontrar dentro do meu coração, da minha mente, o sangue de Jesus, o que vai acontecer dentro de mim? O meu interior vai ficar sujo ou essa sujeira vai desaparecer? O que acontece com o seu casamento, a sua casa? Em havendo o sangue lá dentro, representado pelo vinho da leveza, toda sujeira que adentrar, o próprio Espírito vai transformar isso em libertação e alegria. E a minha e a sua casa, o casamento, serão lares, igrejas e lares atraentes. Nós precisamos perguntar aos nossos filhos. Não dá mais para fazer com a minha, que já está casada. Mas seria interessante perguntar ao seu filho amanhã: filho, se você tiver essa opção de quando sair da escola amanhã, não vir para casa e para qualquer outro lugar, será que você escolheria vir para casa? E se escolher, por que você viria para casa? Por conta do quarto, do game? Ou por nossa causa? Nós precisamos de uma religião que faça com que os nossos adolescentes sintam vontade de vir para casa. Com que o marido, ao terminar o seu trabalho, ele diz: eu vou para casa ver minha família, não porque sou responsável por ela, porque é um ambiente saudável e agradável. Aí as talhas cumpriram o seu papel lá atrás. O Evangelho chegou até nós. Podemos colocar em pé, por favor. Vamos cantar? Fique em pé, feche o seu coração, abra a sua boca. Feche os seus olhos, melhor dizendo, coração. Pai, estou aqui. Pode cantar?
desesperado por mais de ti. A tua presença é o quê? A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Filho amado, vem em meus braços descansar. Bem seguro e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Olha o que ele vai fazer. E ali Falarei contigo, com meu amor te envolverei. Não tem talhas Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. filho amado, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Estou aqui. Faça como uma oração ao Senhor nessa noite. Olha para Peça para Ele tirar todas as talhas, tirar tudo que tem impedido o mover. desesperado. Desesperados estamos nessa noite por mais de Ti, Senhor. De ti. Esqueça quem está do seu lado. É você e o Senhor. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo Assim eu quero orar com você. Se você quer nessa noite quebrar essas talhas hoje, em nome de Jesus, e tem um outro parâmetro para a sua vida, eu tenho poucos segundos. Vem aqui orar comigo, vem. Eu vou descer para orar junto com você. Você quer orar comigo aqui à frente, dizendo: a partir de hoje, eu quero um outro paradigma para a minha vida. Eu quero leveza, eu quero evangelho, eu quero comunhão, eu quero gente à minha volta. Vem, vem. Deus te abençoe, minha querida. Você quer vir orar junto conosco aqui à frente? Vem, leveza para a sua vida. É isso que o Evangelho propõe para você, leveza. Você pode escolher isso hoje. Vem, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. O Senhor te chama para algo mais leve, para a intimidade dele. Não começa com você, começa com ele. Prossegue com ele.
Tudo é para Ele e por Ele. Vem para a comunhão essa noite. Em meus braços. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito para sempre seja teu nome. Muito obrigado a Deus, porque a lei teve um propósito, mas ela passou. Nós não somos judeus e a graça foi manifestada em Cristo Jesus. E o Senhor mesmo disse que edificaria sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E ela foi edificada, e ela está presente aqui esta noite. Ó Deus, e nós abolimos agora de nossa vida, de nossa tradição, do nosso costume, do nosso hábito, talvez lá de familiares, os hábitos das talhas, da nossa própria purificação, do nosso esforço humano, da religiosidade, da legalidade, ó Deus, da religião que impõe um jugo pesado e que no final não resolve a nossa situação. Mas hoje nós estamos nesse casamento porque somos a noiva. Hoje nós entendemos de que vem um vinho primeiro, mas o melhor vinho nós fazemos parte dele hoje. O melhor vinho desse casamento em que somos a igreja é o vinho do arrebatamento, é o vinho do evangelho novo, é o vinho da presença do Espírito Santo dentro de nós, habitando, nos motivando, nos dirigindo, e é Ele, o Espírito que é santo, que nos purifica todos os dias, de dentro para fora. Não precisamos mais das talhas humanas, já temos o Teu Espírito dentro de nós, e nós vamos jorrar água pura e água, ó Deus, em festas para trazer muita gente para o Evangelho. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Estamos leves, aliviados para a honra e para a glória do Teu nome. Vamos cantar ao Senhor. Contigo, Com Teu amor te envolverei. quero olhar em Meus olhos, Tuas feridas sararei. Vem, filho Amado, como estás? Poder tomar assento em nome de Jesus. Pastora Aurelina, Deus te abençoe. Você da live também, Deus te abençoe. Assente-se por um minutinho. Pastora. Amém, amados. Todos recebemos do Senhor e louvamos, como diz o pastor Josirley, as bênçãos que Ele tem enviado para a nossa igreja, como o nosso pastor Dalci. Deus seja louvado pelo privilégio, não é, irmãos? Esse controle estava na mão de Theo, de Eliandro. Tá. O pai veio trazer aqui. Deus abençoe que possamos viver, né, o que fazer com a palavra depois do que recebemos, o que fazer dela a partir de quando sairmos daqui, né, e viver isso cada dia. Curve sua cabeça, coloque as mãos para receber. Querido João, está lembrando, o pastor colocou algo lá no grupo, sobre quarta-feira, não é? A dificuldade que teríamos de vir por causa do jogo da Copa. E o Brasil vai estar jogando. Então, é bom lembrar aqui, os irmãos que estão em casa, por conta disso, não vai ter o culto, não é? Mas você continua sendo servo de Deus e louvando lá, sem talhas, não é? Mas dentro da nossa casa, lembrando que somos servos do Senhor. Então, quarta-feira, por conta desse momento, dos brasileiros estarem torcendo, não terá culto aqui no templo, mas o nosso culto continua onde estivermos, né? Somos cristãos onde estamos e principalmente dentro da nossa casa. Lá é que precisamos ser mesmo, iniciar lá. Curve sua fronte, vamos encerrar com a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com toda a igreja na face da terra. E a igreja do Senhor diz: